Nesse domingo, 7h30 da noite, o Botafogo entra em campo para enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Jogo atrasado que o Botafogo irá realizar e que pode ser importante para o Botafogo dar um salto na tabela no Campeonato Brasileiro, sair dessa região incômoda, emendar uma segunda vitória, no campeonato assim consecutivo. O Botafogo venceu o Cruzeiro, aí perdeu os jogos para Flamengo, perdeu o jogo para Palmeiras, ficou em uma situação complicada na tabela do Campeonato Brasileiro, venceu do Bragantino, agora pode vencer o Atlético Paranaense nesse jogo atrasado. Porém, a partida é muito difícil e complicada. O Botafogo ainda sem treinador. O Rodrigo Belão deve comandar o time do Botafogo na beira do campo. Eu vou te mostrar como ele pode escalar o time com desfalques importantíssimos. O Botafogo não terá o Danilo, que está na seleção brasileira, Ferrarese na seleção da Venezuela. Então, eu vou te mostrar como ele deve escalar o Botafogo para esse confronto. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo. E essa é uma provável escalação do Botafogo para enfrentar o Atlético Paranaense, adversário duríssimo. O Atlético Paranaense jogando dentro de casa sempre foi, sempre será complicado. É um adversário que o Botafogo vai ter que suar para conseguir essa vitória e ter que fazer um jogo muito inteligente taticamente e mentalmente também. O Botafogo terá o Raul como seu goleiro titular e eu acredito que ele vai vir em um sistema tático em um 4-2-3-1 mais clássico, com as peças que ele tem de momento. O Raul deve ser o goleiro titular. Raul que vem de uma excelente atuação diante do Bragantino. Se ele conseguir repetir essa atuação, vai ganhando mais confiança ainda o Raul, que é um goleiro que se mostrou mais confiável do que o Neto e do que o Léo Link, por isso ele vem sendo utilizado. Na lateral direito, o Botafogo terá o Vitinho como titular, eu acredito. A dupla de zaga do Botafogo deve ser Bastos e Alexander Barbosa como titulares. Dois jogadores que eu gosto bastante. O Botafogo não terá o Ferrarese, que foi convocado para a seleção da Venezuela em data FIFA. Mas o Botafogo ainda tem o Justino também como opção no banco de reservas. Então eu acho que a dupla de zaga assim, do Botafogo não vai ser um problema, com Bastos e Alexander Barbosa, dois excelentes jogadores. Na lateral esquerda, o Botafogo terá o Alex Telles como titular mais uma vez. Então, essa linha defensiva aqui do Botafogo, por nomes, por qualidade de atletas, é uma linha defensiva forte. O Alex Telles às vezes deixa a desejar na questão de velocidade, mas é um jogador muito experiente que eu acho que vai conseguir fazer uma boa partida. O Botafogo não terá o Danilo, como eu já adiantei pra vocês, que é assim uma perda muito considerável. O melhor jogador do time nesse início de temporada disparado, não à toa foi convocado para a seleção brasileira. Mas o Botafogo vai ter algumas voltas importantes também nesse setor de meio de campo. Estamos falando de Cristian Medina. Foi expulso contra o Palmeiras, cumpriu suspensão diante do Bragantino, mas está à disposição para esse confronto diante do Atlético Paranaense. Então, naturalmente, o Botafogo deve ter o Medina e o Alan jogando como dupla de volante. Até para trazer um pouco mais de contenção nesse sistema aqui de meio de campo do Botafogo. Eu acho que é importante você ter um jogador mais marcador como o Alan. Ele poderia fazer como fez o Anselmo, de colocar o Medina e o Santi aqui, por exemplo, como dupla de volante, e colocar o Correia jogando como esse meia atrás aqui do Júnior Santos. Mas eu acho que para um jogo fora de casa pode ficar muito desprotegido o setor de meio de campo. Então eu acho que ele pode vir com o Alan e com o Medina como volante, que é o mais natural a se fazer. Colocar o Santi como esse camisa 10, que é um jogador muito interessante, jogando mais próximo do gol. Eu acho o Santi mais interessante próximo do gol do que longe do gol. Então é importante você ter esse cara no meio de campo que prende a bola. Mas ele também tem a opção do Tuco Correia. E aí é uma decisão que ele vai ter de acordo ali com os dias de treinos, quem tá melhor fisicamente e tudo mais. Mas eu iria de Santi aqui. Montoro voltando para a esquerda. O Montoro ele é muito mais produtivo quando ele tá jogando aqui no setor da esquerda. Na esquerda, entre aspas, na esquerda trazendo por dentro, vindo pro meio de campo. O Montoro não é aquele extremo que vai na linha de fundo, ele é um cara que constrói por dentro. Mas ele gosta de sair da esquerda pro meio, essa é a característica mais forte do Álvaro Montoro em posicionamento dentro de campo. Pelo lado direito ele tem duas opções, pode jogar com o Matheus Martins, pode jogar com o Lucas Vidalba, talvez visando um jogo de mais transição, de possibilidade de contra-ataque. São dois jogadores rápidos, o Matheus Martins e o Vidalba. Mas eu acho que o Vidalba é mais rápido do que o Matheus Martins, e o Matheus Martins é um jogador que tá concluindo mal as jogadas, mas eu acredito que ele vai com o Matheus Martins como titular do time do Botafogo, e no comando de ataque é o Júnior Santos. Não iria colocar o Arthur Cabral porque o Arthur Cabral é um cara mais pesado para um tipo de jogo que talvez o Botafogo vá explorar jogadas de contra-ataque. E também é um jogador que tá para ser negociado, o Botafogo tá tentando negociar o Arthur Cabral, então não faz muito sentido utilizar um cara que tá querendo negociar.
Talvez esse cara já não tá mais nem com a cabeça assim no time. A mesma coisa você utilizar o Arthur nesse jogo, também não faz sentido. Tá sendo negociado com o São Paulo? Cara, pra mim nem relaciona esse tipo de jogador que tá pra ser negociado. Porque os caras provavelmente não estão mais com a cabeça em si no Botafogo. Então você tem que colocar realmente em campo quem tá pra ficar no Botafogo pro restante da temporada. E esse é talvez a melhor opção de time para esse confronto diante aqui do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um time chato, que tem um centroavante que faz muito gol, que é o Viveiros. Tem bons meio-campistas também o Atlético Paranaense, Bruno Zapelli. Tem alguns jogadores interessantes também, como o Luiz Gustavo, com esse volante de mais contenção. Tem uma zaga forte o Atlético Paranaense. Então é um jogo que vai ser difícil pro Botafogo. Mas não é impossível, o Botafogo pode chegar e sim sair de lá com os 3 pontos. Mas para isso o Botafogo precisa fazer um jogo inteligente taticamente também. E precisa muito que os seus jogadores mais talentosos façam a diferença na partida. Santi, Montoro, o próprio Júnior Santos, que é um jogador que ataca muito bem o última linha. Se tiver espaço para correr ele pode fazer a diferença. O Medina também no meio de campo, que é um jogador que pode ser esse substituto do Danilo para controlar o meio de campo do Botafogo. E eu iria, como eu falei para vocês, com o Alan ao lado dele, porque é um jogador de mais contenção para não deixar tão exposto assim o setor de meio de campo do Botafogo. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Modificariam alguma coisa? Ou iriam aqui com a mesma formação que eu falei, que eu acredito que o técnico Rodrigo Belão vai. Beleza? Nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco, é nóis. Fui!